Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos para mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos a Minas Gerais, lá nós vamos conversar com o Marcos Alberto Ferreira, ele que recebeu a obra do Espírito Tiago, Memórias de um Toxicômano, que está sendo relançado pela editora FEAL. Essa proposta aí deste livro que conta a história real de um jovem que enfrentou o vício das drogas e suas consequências. Marcos Alberto Ferreira, gratidão por estarmos juntos mais uma vez, Marcos. Gratidão, Damião, pelo convite de estar aqui presente, junto com os amigos da Rádio Boa Nova. É sempre uma alegria muito grande estar participando aqui e hoje trazendo esse assunto que realmente é importante, é triste, mas está no presente da nossa sociedade, no presente do mundo e precisa de ser debatido. O livro, Memórias de um Toxicômano, já pode ser adquirido no site mundomaior.com.br. E o Marcos está aqui durante o nosso bate-papo, ele vai contar que neste mês de maio, dia 31 de maio, ele vai estar no Encontro Amigos da Boa Nova autografando o livro também. Mas vamos começar falando, Marcos, de Memórias de um Toxicômano, desse trabalho ditado pelo Espírito Tiago, que é isso, né? É a história real de um jovem que, enfrentando o vício das drogas e suas consequências, né, Marcos? Sim, o Tiago, através da psicografia, nos trouxe a sua história em uma das suas reencarnações. E a história é justamente uma que repete a história, infelizmente, de tantos jovens, tantos de nós reencarnados aqui, e que buscam nas drogas uma fuga para suas dores, para a sua realidade, buscam nas drogas, às vezes, o direito de pertencer a determinado grupo de pessoas, de amigos, e coisas que trazem consequências muito grandes, né? O Tiago, ele passou por tudo isso, né? Desde a ilusão, desta ilusão de que as drogas poderiam lhe trazer algo de bom, até a própria realidade da dor que a droga é capaz de proporcionar, não apenas na vida da pessoa, daquele que usa, naquele que se torna um dependente químico, mas também de toda a sua família, de toda a rede que convive com ele em todos os locais da sociedade. Então ele nos conta essa sua história até que ele veio a desencarnar por overdose, obviamente, segundo Emmanuel, um suicídio indireto, porque através da sua própria escolha ele acaba provocando uma desencarnação precoce, ele que teria, né, uma programação toda para vivenciar, para aprender, para resgatar débitos, ele acaba contraindo todas essas dificuldades. Mas ele não para por aí, ele vai para o mundo espiritual e lá ele conta, né, que no mundo espiritual ele acabou indo ainda mais para as drogas, né? Acabou assumindo compromissos com grupos, né, que consomem drogas, que aproveitam as drogas para dominar pessoas e espíritos encarnados, até que um dia ele acabou despertando e vai para o socorro, porque não há possibilidade de você estar em qualquer lugar do universo sem estar sob a proteção divina. Então Deus está sempre nos auxiliando, mas é importante que nós saibamos nos sintonizar com o auxílio que vem dele, através de Jesus e através dos seus ceareiros. E foi isso que aconteceu. O Tiago acabou sendo socorrido e vai para o tratamento na Coluna do Sol. E aí que se desenvolve a maior parte do livro, e esse tratamento traz grandes ensinamentos, né, do valor, né, do amor
né, a si mesmo, como Jesus ensinou, amar ao próximo e amar a si mesmo, para poder respeitar a própria vida, respeitar aqueles com quem a gente convive. E o livro traz toda essa perspectiva de como a gente pode também vencer as drogas. Porque a droga é algo ruim, é bom não entrar nesse caminho. Contudo, há aqueles que já entraram. Há um caminho possível? Há um caminho possível. Ele, então, apresenta também este caminho possível. Então, é um livro que está na sua 4ª edição, sendo relançada, né? Pela editora Mundo Maior, que agora mudou o nome, é a FEAL, então todas as edições pela mesma editora da Fundação Espírita André Luiz, e estamos aí aguardando, né, essa 4ª edição, que foi lançada agora tem uns 20 dias e que está à disposição de todos, Damião. O livro, aquilo que eu comentei, você pode adquirir no site mundomaior.com.br, está à sua disposição. E é importante, né, Marcos? Eu queria que você falasse um pouco, porque 4ª edição, você vê há quanto tempo nós estamos falando disso, e parece que é o mesmo tema, e é uma luta constante. Essa do Tiago, ele relata, e aí a gente vê os pais e os próprios jovens, né, nessa luta quando enfrentam dentro de casa a pessoa que está ali, enfrentando esse desafio com as drogas, hein, Marcos Alberto? É verdade, Damião. Na realidade, esse livro está mais atual do que nunca, né? A sua primeira edição foi lançada no ano de 2005 e as drogas já traziam um grande estrago na sociedade. Mas se nós formos buscar o que tínhamos de droga naquela época e hoje, a gente vai ver que, infelizmente, aqueles que vivem da venda ilícita de drogas, né, buscaram tantos outros caminhos e tantas perspectivas de novas drogas sintéticas, novas formas de consumir drogas, para poder diversificar, e, infelizmente, cada vez mais jovens entrando para o tráfico, às vezes até crianças, e hoje ele é mais atual do que nunca. A situação das drogas, do tráfico hoje, ele é muito mais presente na sociedade do que o era no ano de 2005, quando essa obra teve o lançamento da sua primeira edição. E, infelizmente, drogas cada vez mais fortes, mais mortais, que além da própria capacidade da droga de produzir as lesões na mente, no sentimento, no corpo físico, ainda tem a perspectiva de que elas acabam sendo realizadas, fabricadas em locais com o mínimo de higiene, de segurança. Então, não bastasse a própria droga já ter um potencial muito grave de destruir a saúde e vidas, elas trazem ainda mais esse plus, porque nos lugares em que são feitos não tem um mínimo de higiene. Muitas vezes a gente vê aí, quando a Polícia Federal vai para a região de mata e lá encontra destilarias, locais que estão fabricando drogas sem a mínima condição de higiene. E tudo isso vem para o consumo das pessoas que acreditam que vão encontrar ali algo de felicidade. Mas o que encontram não tem outra coisa. O que encontram é a infelicidade, o que encontram é a morte precoce, porque mesmo que a pessoa acaba não chegando a uma overdose, uma morte por overdose, é óbvio que essas drogas vão minando o corpo pouco a pouco. Então, se ela tinha a capacidade e a necessidade de vivenciar aí 80 anos, ela vai perder 20, 30 anos de sua vida, sem contar a qualidade de vida que ela perde, né? Porque depois de algum tempo ela já não consegue mais ser uma pessoa que tenha um equilíbrio para poder programar os seus dias, para poder viver um momento de cada vez. A pessoa não consegue organizar uma agenda, não consegue organizar o próprio quarto e muitas vezes não consegue sequer manter a higiene do próprio corpo. É o que a gente vê muitas vezes aí
nas cenas que nos trazem das cracolândias, nas cidades grandes, em São Paulo tem, em Belo Horizonte tem, todas as outras cidades, mas também não é só aí, né? A gente vê esses lugares e muitas vezes fica horrorizado, mas também as drogas têm produzido muita dor e muita dificuldade nas grandes mansões, porque essa é democrática, ela entra em todos os níveis de sociedade, ela entra e produz igualmente o mal, né, em todos os lugares. Então, mesmo aqueles da Cracolândia, tem outros nas mansões, em hospitais pagos, em atendimentos pelo SUS ou gratuitos aqui ou ali por algumas ONGs, mas, infelizmente, a droga tem produzido muita dor, muita morte, muito sofrimento na sociedade, não brasileira, mas mundial, do mundo todo. E Marcos Alberto Ferreira, o Tiago, pela sua psicografia, nos traz, né, o Memórias de um Toxicômano, trazendo essa luz, mostrando muito desse desafio que é. E a gente tem outras luzes que acontecem aí, o AA, o NA, e aí, quando a gente fala desse trabalho, né, me vem em mente a oração da serenidade, né? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Como muitos pontos de luzes existem, né, para estendendo as mãos a estas pessoas, né, Marcos? Sim, com certeza. É necessário que se aprenda como as drogas vêm. E são muitos os grupos, muitas as ONGs, nós temos aí o NA, o AA, temos o Amor Exigente, e temos tantas outras instituições que se dedicam a levar informação e tratamento para os nossos irmãos que estão aí na caminhada das drogas. E todos eles baseiam, né, as suas orientações nos 12 passos, lá do AA, e também na oração da serenidade. Porque a oração da serenidade, ela nos ensina a viver um dia de cada vez. E para o dependente químico, é quase impossível ele chegar e dizer para si mesmo, não vou usar mais droga. Ele não dá conta de programar sequer o dia seguinte. Então ele tem que programar o dia de hoje. Hoje eu não vou usar droga. Para o dia de hoje ele pode conseguir forças, principalmente se tiver uma rede de apoio na família, entre os amigos. No dia de hoje ele vai conseguir forças para não utilizar a droga. Mas ele não tem como programar o amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Então a oração da serenidade ensina, primeiro, que a gente tem que viver um dia de cada vez. E tem que ter coragem para mudar aquilo que é possível mudar. E o que é possível mudar? É possível mudar aquilo que depende apenas de nós. Deixar de usar droga. Hoje eu posso mudar. Talvez eu não consiga mudar, deixar de usar droga para sempre. Mas hoje eu posso mudar. Né? E a sabedoria para saber discernir aquilo que eu não posso mudar com o que eu posso. Porque tem coisas que não pode. Há pessoas que dizem que usa droga porque se decepcionaram com tal situação da vida, com tal pessoa que gostava, coisas que dependem dos outros. Isso não é possível mudar. Mas o uso de drogas é possível. Isso é possível mudar. Com esforço, com dedicação, com tratamento médico, porque a dependência química, depois de estabelecida, ela se torna uma enfermidade e, obviamente, como todas as demais enfermidades, nós temos que combatê-la com o acompanhamento de profissionais da medicina que vão nos auxiliar, né? Mas também é possível, também será necessário, né, outros valores da vida, um apoio familiar, valores da religião para poder reconstruir, porque, sabe, Damião, uma pessoa que entra, segundo o Tiago nos ensina, a pessoa que entra no caminhada da droga, ela vai perdendo aos poucos todos aqueles valores que nós adquirimos nos primeiros anos da nossa vida. Aqueles valores da boa educação, da boa convivência,
o por favor, me empresta isso é do coleguinha, não é meu, então eu respeito que é dele. São coisas assim que a gente vai perdendo, porque quando ele se está num estado de abstinência e ainda não se comprometeu a deixar de usar drogas, a pessoa vai buscar a forma que lhe for possível para conseguir droga para usar. Então começa a assumir coisas de dentro de casa, aí dentro de casa as pessoas, né, da casa, os familiares, ao perceberem isso, já começam a não deixar coisas disponíveis para que possam sumir, já começam a exercer uma vigilância maior, uma cobrança maior com relação a isso. Aí a pessoa pode lá fora começar a pedir dinheiro emprestado e não pagar, começar a praticar pequenos furtos para trocar por droga. Então, ela vai perdendo esses valores que a ética que nós aprendemos nos primeiros anos de nossa vida, que a nossa família nos ensinou, porque era aquele momento adequado à nossa educação, a gente vai perdendo. A partir daí, para que a gente possa reaver, reencontrar esses valores, é necessário que a gente busque uma religião, seja qual for a religião. Aí sim é essa que vai nos trazer de volta esses valores. Porque já não vai depender mais, na idade adulta, da educação dos pais, desses valores. É a religião que vai novamente, então, nos impor. Então, com relação a isso, nós temos o Brasil um dos países que mais conseguem recuperar dependentes químicos, porque o povo brasileiro tem uma religiosidade muito maior do que acontece com outros povos no mundo, e isso facilita o tratamento dos brasileiros. Mas, mesmo assim, a porcentagem de recuperação ela é muito pequena. O caminho de volta é muito difícil. É difícil porque ela passa a depender também de uma rede de apoio na família, né, entre os amigos. E quando esse dependente químico resolve, de fato, a deixar as drogas, ele deixou já essa rede de apoio, né? Essa rede de apoio já não tem mais crença nele, porque por muitas e muitas vezes ele já prometeu e não cumpriu, ele já assumiu compromissos e deixou de iniciar um tratamento, ele até iniciou um tratamento, conseguiu algum tempo, mas depois recaiu, e nem sempre as pessoas que acompanham compreendem como é essa recuperação. Isso está, né, colocado também por Tiago no livro. Então, as pessoas que estão nesta rede, é importante que busquem também o aprendizado de como esse momento de recuperação se dá, porque eles vão saber dar um apoio em melhores condições, proporcionar um ambiente que vai facilitar que aquele jovem, que aquela pessoa que está na dependência química consiga manter, né, a sua sobriedade, consiga ficar sem usar drogas por um tempo maior. Não existe a possibilidade, nesta reencarnação, segundo a medicina, de cura da dependência química. A pessoa pode conseguir a abstinência durante 1 mês, 1 ano, 10 anos, durante o resto da sua vida. Mas por que se fala que não pode ter cura? Porque se em algum momento, depois de 10, 20 anos, ele acaba cedendo e usando a droga, ela volta naquele ponto que deixou, naquela quantidade de drogas, e tudo se inicia novamente, infelizmente. Então, não há possibilidade de ter cura. Mas Tiago nos informa, né, segundo o livro, que no mundo espiritual é possível, porque nós somos espíritos, não somos pessoas. E como espíritos nós somos imortais. Temos aí pela frente um futuro, né, indefinido, eterno. E, obviamente, não vamos vivenciar todo esse futuro como dependentes químicos, mas vamos envidar certamente, não uma, não duas, mas algumas reencarnações, né, fortes no tratamento dessa dependência química, para que possamos, de fato, vencê-la. Então, por isso também, né, a dependência química é uma enfermidade muito difícil, mas que também traz, né, aprendizado por aqueles que passam. Né? É importante, né, que em todo mal encerra um bem, né? Mas, obviamente, você não precisa de ficar no mal para isso. Mas aquela experiência que você teve enquanto estava ali naquela caminhada
vai certamente lhe ser útil em outro momento da vida. Não que seja imprescindível, não que por um outro caminho você não conseguiria ter aquele aprendizado, mas toda essa etapa que você vivenciou a dependência química, você vai aproveitar coisas ali. Não foi um tempo 100% perdido, né? Porque tem ali convivências, tem amizades que são realizadas, em que pese também débitos que são contraídos e tudo mais. Mas é possível, sim, né, você superar isso e é possível você encontrar uma luz lá na frente. Porque, afinal de contas, foi Jesus que teve, né, que nos orientou, dizendo-nos das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E aí, Marcos Alberto Ferreiras, no livro Memórias do Toxicômano, aquilo que você estava comentando, você inclusive falou, né, desse necessário todo esse aprendizado, o quanto é importante, né, nessa rede de apoio do aprendizado, e você comentou do Tiago, daquelas histórias de pertencimento, de querer pertencer a um determinado grupo, e aí você vai indo, vai indo. Mas existe também um grande desafio dentro das casas, e para nós espíritas, né, Marcos? A gente vê muito esse desafio. As pessoas levam para dentro de casa, ficam todas felizes ali para ter sua adega, né, dentro de casa, e aí aquilo, né, drogas lícitas, né, drogas permitidas, né, e aí querem incentivar as crianças desde cedo, sem saber que espírito é aquele que está ali, com que cargas que veio, com que necessidades e desafios que tem pela frente. Seriam aí posturas também desse aprendizado para esta relação dentro de casa, em família, hein, Marcos? Exatamente, viu, Damião? Se a gente for no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos verificar que ele tem uma parte, se não me engano, no capítulo 3, que estuda as causas das nossas aflições e divide em causas atuais das aflições e causas anteriores. As causas atuais são aquelas em que as nossas dificuldades, os nossos equívocos de agora, desta vida, que nós somos capazes de lembrar deles, já trazem as suas consequências e nós vamos vivenciar. E certamente muitos que usam droga decidiram iniciar essa caminhada agora nessa vida, por uma série de questões que pode acontecer. A pessoa pode entrar na droga por problemas da própria personalidade, né? O exemplo em casa, como você falou, tem lá uma adega, tem os valores, né, que aquela casa, que aquela família tem, não são tão rígidos com relação ao consumo do álcool, de drogas, né? E pode ter o exemplo dentro do lar de pais, tios, irmãos mais velhos, primos, pessoas que estão ali na convivência familiar e que fazem um uso excessivo, às vezes, de uma droga lícita. Porque o dependente não é de droga ilícita, o dependente é químico, né? Aquele que é dependente de álcool, se um dia ele tiver em abstinência e não tem álcool, ele usa a maconha. Se ele é dependente de maconha, mas não acha maconha, ele usa a cocaína. E assim, né, ele vai passando de droga, de uma para outra droga, ou uma droga sintética que lhe é oferecida, depois que se quebra esta barreira, né, para utilizar a droga ilícita, ou a lícita de uma forma desorganizada, acaba certamente ele passando por outras drogas, porque a dependência é química, né? Então, a dependência química, ela começa sempre com um agente. Daí a dificuldade da pessoa manter em casa adegas, né, manter em casa o costume de, em todas as reuniões, estar usando, né, bebida alcoólica, de muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, nossa, mas essa bebida, né, sem isso, como viver, colocando um valor excessivo na bebida alcoólica e os filhos ali vendo. Os filhos infantes, crianças ou adolescentes ainda, mas que não têm condição de compreender que aquilo, por exemplo, seja uma brincadeira, que não é de fato aquele valor, que o pai falou, é por falar, porque virou um costume todo mundo falar isso. Então, às vezes a pessoa entra na droga hoje pela timidez,
né? É uma pessoa tímida e acaba encontrando uma bengala na droga para poder, né, estar convivendo em determinado grupo, para ser aceito ali pelo direito de pertencer. Ele não se acredita capaz de pertencer àquele grupo, né? Não tem o alto amor, como Jesus nos ensinou, e acaba tendo uma escolha equivocada. Mas muitos, ou talvez a maioria dos dependentes químicos, eles são daqueles que pertencem às causas anteriores das aflições. São aqueles que já trazem a dependências de vidas anteriores e acabam não dando conta. Obviamente, renascem com essa questão. A medicina de hoje, ela traz a perspectiva, através de pesquisas, de que uma porcentagem das pessoas encarnadas tem uma predisposição para desenvolver a dependência química. Entre 10% a 20%, dependendo do tipo de droga em que seja objeto daquela pesquisa. Só que a medicina não é capaz de dizer quem é que tem essa predisposição. Não tem um exame que eu faça que vai me dizer, você tem predisposição. Porque aquele que tem predisposição, se ele não tiver contato com o objeto da predisposição, se é o álcool, por exemplo, ele nunca teve contato, ele não inicia. Não inicia o desenvolvimento da enfermidade. Mas se ele tiver contato e tem predisposição, está ali estabelecida a dependência química. Daí a necessidade das famílias terem cuidado. Não é raro em festas de família você vê o pai com o garotinho no braço e dá a ele, né, uma bicadinha que seja na espuma da cerveja e ainda faz questão de dizer para os amigos, olha, esse aqui é macho mesmo, nem carita faz. Só que ele não sabe se aquele filho está entre essas pessoas que têm predisposição para desenvolver a dependência química. E aquilo já vai ficar na memória ali daquele infante, daquela criança, que amanhã, depois, vai estar com os coleguinhas na escola, em outros lugares, e toda essa lembrança e a sua predisposição, ele vai acabar entrando e se tornar um dependente químico. Então é importante que a família tenha cuidado a educar os seus filhos. Busque informação. Como que eu posso evitar que o meu filho entre para o caminho da dependência? É importante, primeiro, que você conheça o seu filho. Porque quando nós conhecemos o nosso filho, nós sabemos qual é a sua conduta diante de determinadas situações, qual é a sua rotina de vida, quais são os seus amigos, como que o quarto dele costuma estar arrumado ou desarrumado, mas dentro de uma linha, né? A gente conhecendo o filho. Se ele começa a usar droga, necessariamente muita coisa vai mudar dessa rotina do filho. E o pai que conhece vai perceber. O seu quarto já não vai ser o mesmo, vai estar todo desarrumado, os amigos que vêm à porta são diferentes daqueles outros, ele passa a mudar o seu palavreado, a sua forma, né, de estar diante das situações, passa a ficar mais ansioso diante das questões da vida, perde rendimento na escola, começa a ter dificuldade de cumprir compromissos assumidos, porque isso é parte da dependência química, né? São os efeitos colaterais que ela vai desenvolvendo na pessoa. Então é importante que o pai, primeiro, pai e a mãe, que conheça o filho. Mas segundo, é importante que busque informações também. Quando nós temos um filho sob a nossa responsabilidade de educar, de encaminhar para a vida, poxa, é uma responsabilidade muito grande. É a missão mais importante que uma pessoa traz para a sua reencarnação. É a maternidade e a paternidade. Então, para que nós possamos nos preparar para a maternidade e paternidade, nós temos que buscar conhecimento dos desafios que nós vamos encontrar pelo caminho. Né? Então, as pessoas normalmente se preparam lá para a chegada do bebê, se preparam para os primeiros cuidados, normalmente, né, fazem o pré-natal, o pai acompanha, aprende muita coisa, o pai vai aprender a trocar fralda, tudo, mas depois acaba, na continuidade do dia a dia dessa família, acaba levando as coisas como dá, como se fosse assim, dentro do nosso palavreado, empurrando com a barriga. Quando vem o problema, eu vou ver o que eu faço. E não é assim, porque do outro lado,
desse filho que está usando droga, tem toda uma rede de fornecedores, de traficantes, que são profissionais, que eles sabem a psicologia do seu filho, como chegar, como abordar, eles sabem tudo e fazem tudo da forma correta. Se do lado de cá você for um pai amador, se você não se preparou para a paternidade, se você não se preparou para a maternidade, para poder observar e orientar e exemplificar, você já sai perdendo de 1-0, de 2-0, tranquilamente. E você vai perdendo o filho. Outra coisa, então, é você ter esta capacidade de saber como acontece a questão das drogas. Normalmente os pais inventam aquela história, a droga sai de um pipoqueiro que está na porta da escola, começa a dar de graça, aí depois a criança vicia, começa a cobrar baratinho, depois vai aumentando o preço. Isso, de fato, não existe, né? A droga vem através de amigos, de pessoas conhecidas, às vezes dentro da família. É o namorado, namorada, irmão do namorado, alguma pessoa da confiança e que passa, muitas vezes, de boa fé, porque está começando a usar droga e acha que encontrou a felicidade no mundo. Porque nas primeiras vezes que se utiliza, a droga traz realmente, né, segundo nos descrevem os dependentes químicos, ela traz uma sensação de muito bem-estar. Ela traz, né, aquela maravilha que todos eles nos relatam. Mas isso é na primeira vez. Na segunda vez já não é tanto assim, na terceira menos, até que chega o momento em que a pessoa não consegue mais ter aquela sensação. E aí a dependência química é justamente buscar aquela sensação primeira. E não consegue mais. Aí ela vai começar a aumentar a quantidade de droga consumida, melhora um pouquinho, mas logo já retrocede. Aí ela vai mudar de droga, vai para uma droga mais pesada, melhora um pouco, depois retrocede de novo, e assim ela vai aumentando, aumentando, e nas crises de abstinência, que começam a também ser menos espaçadas, começa a trazer problemas na família, na sua vida, e assim que ela vai se desenvolvendo. Mas os pais podem estar presentes na vida dos filhos e evitar. Mas os pais hoje têm que estar presentes na vida do filho. Muitas vezes os pais têm a capacidade de trazer o filho para suas vidas, deixar o filho dentro de casa e olhar para ele dentro de casa quando ele está fazendo as suas coisas, as coisas do seu interesse, né, do interesse do pai. Mas na realidade o pai tem que buscar viver com o filho. Quais são esses amigos? Estar no dia a dia com esses amigos, fazer uma relação de pai e filho, mas de pai e filho que possa estabelecer uma relação de confiança entre eles, que o filho possa ter uma confiança no que o pai fala. Porque quando o pai chega e fala assim, essa droga você vai passar mal, por isso, o jovem, se já experimentou, vai falar, meu pai não sabe de nada, porque isso aqui foi bom demais na primeira vez. Então o pai está falando lá na frente e o filho está com a sensação do agora. Então é uma forma, né, de se estabelecer a dependência. Então os pais precisam de estar unidos, pai e mãe, e precisam de conhecer como acontece o início na drogadição, como acontece esse início, e como os pais podem atuar. Como identificar isso, em que profissionais levar, porque vai ser necessário levar profissionais que cuidam disso, que tenham especialização, para que seu filho possa, né, o mais breve possível, conseguir, né, se afastar desse caminho da dependência. E quando a gente não toma esses cuidados, realmente se torna difícil. Muitos pais às vezes me falam assim, mas poxa, quer dizer que eu não posso mais beber aquela cervejinha dentro de casa? Bom, se a gente quiser cumprir de fato a nossa missão de pai de uma forma rigorosa, de uma forma a que nós nos comprometemos, realmente é bom não tomar mesmo. Porque quando nós educamos uma criança, nós educamos muito mais pelo nosso exemplo do que pelas nossas falas. Então não adianta estar falando para o filho, não usa droga, não usa droga. E quando chega em casa, abre a garrafa de cerveja na frente do filho. Hoje, amanhã, no final de semana, depois começa na segunda-feira. Ou seja, tem um comportamento que não está combinando com a fala.
E o filho, o adolescente, percebe isso e deixa de confiar na mãe, deixa de confiar no pai. E aí, Marcos, o gostoso desse bate-papo com o Marcos Alberto Ferreira é que fez um convite muito legal, porque você que está aí nos acompanhando pode estar com ele. Ele vai estar em São Paulo, no dia 31 de maio, no 20º Encontro Amigos da Boa Nova, 20 anos desse encontro, né, Marcos? E você presente, falando, você vai estar no palco e também vai estar autografando. Conta um pouco, convidando todos os amigos para esse bate-papo tão importante com os pais, com os jovens, no dia 31 de maio, no 20º Encontro Amigos da Boa Nova. Marcos Alberto Ferreira. Pois é, amigo Damião, eu que já tive a felicidade de ir e participar de vários encontros, amigo da Boa Nova, inclusive no lançamento dessa primeira edição, em 2005, mas não tive a oportunidade de ter a palavra, de fazer, né, uma exposição. E nesta vez eu tive essa felicidade de ter sido convidado e vou poder lá dar esse recado sobre a dependência, sobre o problema das doenças mentais, das compulsões, de um modo geral, e como que nós podemos encontrar um caminho. E vai ser um encontro maravilhoso, eu sei que já tem a confirmação de palestrantes magníficos que estarão lá juntos, e vai ser um dia realmente memorável. 31 de maio. Eu estarei lá do início ao fim, estaremos recebendo todos vocês que estiverem lá conosco, estaremos autografando o livro, e vai ser um dia realmente para a gente deixar lá na agenda reservado, porque vai ficar, tenho certeza, na história, esse 20º Encontro Amigos da Boa Nova. Cada ano melhor, né, Damião? Sim, deixa eu até passar para você que está aí nos acompanhando. Olha, 20º Encontro Amigos da Boa Nova, o tema central: cuidar da mente, iluminar a alma. Olha como tem todo esse sentido aí para você que está nos acompanhando. É dia 31 de maio, o evento vai acontecer das 9 às 17 horas, Teatro Santo Agostinho, em São Paulo, na Rua Penidos, e o ingresso estão à venda à disposição em mundomaior.com.br. 20º Encontro, e a presença, né, do Marcos Alberto Ferreira, falando, acho que com esse tema, cuidar da mente, iluminar a alma, tudo a ver com a tua palavra, com esse tema de Memórias de um Toxicômano, não é, Alberto? Exatamente. O tema acabou, o tema central do encontro acabou sendo excelente para a divulgação desta obra, porque é justamente iluminar a alma, que é o grande ensinamento para que possamos vencer a dependência química. Buscar iluminar a nossa alma, e sempre que nós falamos em iluminar a alma, a gente pensa em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, na vivência do amor do Mestre, aquele que nos ensinou. E é justamente uma das conclusões do livro, né? Um novo encontro do amor é o último capítulo do livro, né? Ele encerra com esse capítulo, novo encontro de amor, quando no final você é capaz, né, de estar num período e ter um reencontro de amor com aqueles que lhe auxiliaram, que estiveram presentes. E o amor, segundo Jesus, é a grande lei do universo. Para não dizer é a única, né? Porque quando indagaram dele, Senhor, qual que é o maior mandamento da lei? Aí Jesus vem e fala assim, o maior mandamento da lei é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E o segundo maior mandamento, tão importante quanto esse, disse Jesus, é amar ao próximo como a si mesmo. E ele ainda termina isso dizendo assim, nesses 2 mandamentos estão encerrados todo o ensinamento da lei e dos profetas. Então, o amor é que vai nos auxiliar a vencer. E é através do amor que o Tiago conseguiu vencer. Então a gente vai ver esse amor, mas esse amor aplicado no dia a dia. Esse amor que dá forças para o dependente, dá forças para o familiar, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o vizinho, para o amigo, para aqueles que querem fazer parte desta rede de apoio do dependente.
né? Como lidar, como fazer. Então, porque o amor, ele nos leva à ação. A proposta de Jesus é uma proposta de ação, né? Diferente de todas as outras leis que organizam a sociedade. Os próprios 10 mandamentos são negativos, né? Não matar, não fazer isso, não fazer aquilo. Né? A lei humana, de um modo geral, ela prevê uma conduta que é proibida e impõe uma pena. Se fizer isso, pena é aquela. Se fizer isso, pena é aquela. Jesus não, ele nos dá uma lição de realização. Aí ele vem, bem-aventurados, né? Os pobres de espírito, bem-aventurados os que recebem perseguição em razão de me seguirem. Então ele nos traz uma proposta positiva, uma proposta de realizar. E essa realização que Jesus nos coloca é o trabalho, quando ele nos diz, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, mas o trabalho vem a ser, segundo nos ensina, né, o Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, o trabalho é toda realização no bem. Então, um sorriso que você dá na rua para alguém que está triste, acabunhado, pode ser uma força de trabalho, porque o amor está ali presente. Então, às vezes, uma pequena fagulha de amor, um pequeno sorriso, uma atenção para esse jovem que está na dependência, sentar com ele, conversar um pouco com respeito, sem julgamento e com amor. É isso que nós devemos abrir os nossos corações. São muitos os jovens que estão na sociedade trazendo muita dor. Hoje, muitos pais, e eu convivo com isso cotidianamente, muitos pais têm abandonado seus filhos em razão do uso de drogas. Acabam escolhendo uma vida nas ruas e os filhos abandonados e encaminhados para abrigos, encaminhados para famílias substitutas. Mas é o amor que é capaz de reunir tudo isso de novo. Então vamos aprender com Jesus. E é isso que Tiago nos traz aqui, né, como resumo dos ensinamentos, que é a força do amor. Será a força maior que nos capacitará a iluminar as nossas almas e iluminar as almas daqueles que estão na caminhada conosco. Que Jesus possa abençoar a sociedade brasileira, a sociedade do mundo inteiro, possa abençoar as famílias, possa abençoar esses nossos irmãos que sofrem nas cracolândias da vida. Há um grande sofrimento ali, de irmãos nossos que também vão chegar lá, porque são ovelhas confiadas ao Mestre Jesus. Então, ter um olhar de compaixão, um olhar de amor para essas pessoas e não de julgamento. Nós precisamos, enquanto sociedade, mudar essa perspectiva, não de criticar, não de apontar o dedo, mas de amar, segundo nos ensinou Jesus. Nossa, que lindo isso, Marcos. Olha, falamos com Marcos Alberto Ferreira, que destacou o livro Memórias de um Toxicômano, lançado em 2005, agora quarta edição, 20 anos depois, e quanto é atual esse livro, que você pode adquirir em mundomaior.com.br. Lembro você que está aí nos acompanhando, o Marcos Alberto Ferreira estará no 20º Encontro Amigos da Boa Nova, dia 31 de maio, das 9 às 17 horas, em São Paulo. Ingressos em mundomaior.com.br. Você vai poder conversar com ele, pegar o autógrafo do livro. Fica o convite a você desse livro ditado pelo Espírito de Tiago, psicografia do Marcos Alberto Ferreira. É essa obra emocionante, contando a história real de um jovem que enfrentou o vício das drogas e suas consequências. Marcos Alberto Ferreira, gratidão, obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre esse tão importante tema e do seu livro, Memórias de um Toxicômano, na FEAL, quarta edição. Obrigado, Marcos Alberto Ferreira. Eterna gratidão, Damião, eterna gratidão a todos vocês que estão nos ouvindo. Né? Eu encontro vocês lá no Encontro Amigos da Boa Nova. Muito obrigado. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Tchau. Você ouviu o programa Sensibilidade.